Abacuque, que quer dizer Deus abraça. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 2. Abacuque, capítulo 3. Queridos, essa mensagem de hoje eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, como impactou a minha, enquanto eu estava meditando, pregando, aliás, estudando. Hoje eu levantei bem cedinho, antes das 5 da manhã, eu já estava debruçado sobre a Bíblia, em oração, e Deus colocou essa palavra no meu coração, para transmitir a nós, porque eu tenho certeza que é uma palavra que não somente nós que estamos aqui precisamos, mas a igreja num sentido geral, a igreja no Brasil. Abacuque capítulo 3. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar a muitos lugares onde ela precisa ser ouvida, porque o que nós mais precisamos no momento não é de prosperidade. O que nós mais precisamos no momento não é de saúde, haja vista que saúde é um bem importante, prosperidade é um bem importante, mas nós em geral na nação brasileira estamos vivendo dias de paz, estamos vivendo dias de prosperidade, não estamos tendo problemas no momento, com nenhuma pandemia, graças a Deus, apesar que estão sempre profetizando que algo ruim está para vir, que algo ruim vai acontecer, eles ficam sempre procurando coisas para assustar, e realmente, a realidade do momento não mostra dias melhores, mas sim dias piores. Mas o que nós mais precisamos no momento, não é da paz, porque nós temos uma relativa paz, não é da prosperidade, porque nós temos uma relativa prosperidade, não é nada em questão de saúde. O que a igreja brasileira mais precisa no momento chama-se avivamento, e eu tenho certeza que você há de concordar comigo, isso falando não só em termos local, mas em termos gerais. Hoje nós vemos por aí muitas igrejas cheias, realmente, é verdade. Mas de toda aquela multidão que você encontra pelas igrejas por aí, quantas na verdade estão buscando verdadeiramente a Deus? Quantas estão ali por um simples entretenimento? Porque a igreja oferece uma boa música, um bom espetáculo, um show, uma palavra agradável, uma palavra daquelas bem dinâmicas, para você iniciar bem a semana, para você ficar bem, mas quantas estão ali na verdade para buscar a Deus? Quantas dessas pessoas na verdade estão durante a semana, orando, buscando a Deus, se entregando, consagrando-se a Ele? Isso é o que vale. Abacuque capítulo 3, versículos 1 a 2, diz assim, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Essa palavra aí que vocês veem bem estranha, significa oração com uma confissão. Diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Em outro texto, em outra tradução diz, Senhor, aviva-nos, aviva de novo a tua obra, faze-a conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti, como carentes necessitados de Ti, carentes necessitados de ouvir um conselho Teu, uma palavra Tua, porque muitos talvez vão ouvir essa palavra numa situação de vida e morte,
numa situação em que há uma necessidade de mudança de Jesus. Amém. Queridos, aconteceu numa igreja do interior, o líder havia falecido, a igreja estava bem desanimada, a igreja estava parando, as pessoas já não tinham mais vontade de ir aos cultos, e naquelas condições, um novo líder assumiu a igreja, e ele quis trazer as pessoas de volta para a igreja, as pessoas que haviam se desanimado, as pessoas que haviam deixado de ir aos cultos, e ele foi visitando as pessoas, contactando as pessoas, dizendo: olha, vamos voltar para a igreja, vamos voltar para os cultos, há uma nova liderança, há um novo tempo. E as pessoas simplesmente diziam: não, eu não sinto mais desejo de ir à igreja, a igreja morreu, a igreja está morta, essa igreja não sobrevive mais, morreu. Pastor, ouvindo aquelas palavras, ele tomou uma decisão: bom, já que as pessoas dizem que a igreja morreu, que a igreja está morta, a igreja não vive, vamos fazer o culto de enterro da igreja, vamos fazer a cerimônia fúnebre da igreja. E marcou o dia marcado, anunciado nas redes sociais, nas estações de rádio: venham, domingo tal dia, será o culto fúnebre da igreja, onde nós faremos o velório da igreja e o enterro da igreja. O pessoal achou aquilo estranho, mas atendeu o convite do pastor. E no domingo marcado, a igreja estava cheia, um caixãozão, lá na frente da igreja, bem na frente do púlpito. E o pastor pregou o sermão, e no final disse: agora, queridos, eu quero que vocês venham dar a despedida final à igreja. A nossa igreja morreu, como vocês mesmos afirmam e afirmaram. Venham, olhem para o caixão e dê o seu adeus. Foi formada 2 filas no corredor da igreja, e as pessoas vinham ansiosas para ver o que tinha dentro do caixão, e cada uma que olhava para dentro daquele caixão aberto, tomava um susto, ficavam estarrecidas. Meu Deus, que isso? Para surpresa de todos, o pastor havia colocado um espelho dentro do caixão, e cada pessoa que olhava para dentro do caixão via a si própria. O pastor então completou o sermão dizendo: queridos, a igreja somos nós, a igreja somos eu e você. Se você diz que a igreja está morta, você está dizendo que você está morto, você está morta, porque a igreja somos nós, eu e você. Se você está dizendo que a igreja precisa reavivar, reviver, você está dizendo que você precisa se reavivar, reviver, porque a igreja somos nós, eu e você. Queridos, essa é a pura verdade. Nós somos a igreja. Sempre quando nós dizemos que a igreja está assim, a igreja está daquele jeito, a igreja precisa disso, precisa aquilo, nós estamos dizendo que nós precisamos. Nós, individualmente, porque a igreja não é um organismo, não é uma entidade, não é uma organização, não é um CNPJ, apesar de ter tudo isso, mas a igreja é composta de pessoas, eu e você, nós somos a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo, é a noiva de Cristo. Então nós não podemos ver a igreja como uma instituição, mas sim como um conjunto de pessoas, onde nesse conjunto de pessoas, eu e você desempenhamos uma função. Como corpo, num corpo, cada órgão desempenha uma função, e nós precisamos ver se realmente nós estamos vivos e desempenhando a função que a nós cabe nesse corpo, ok? Abacuque, o profeta, ele viveu num tempo em que a nação de Judá estava distanciada de Deus, eles estavam desviados,
eles estavam voltados para o paganismo, eles haviam caído numa rebeldia, eles estavam adorando e servindo a deuses estranhos, e a consequência disso viria através da invasão da Babilônia. O profeta, sabendo disso, angustiado, ele ora a Deus, não se conformando com aquela situação de frieza da nação. Israel, o reino do norte, já havia sido invadido pela Síria, agora seria a vez da Babilônia. Os exércitos da Babilônia invadiriam Judá, levariam parte da população cativa, mataria outros e deixaria os mais pobretões ali naquela terra, vivendo à míngua. Eles saqueariam o templo, levariam os objetos sagrados para a terra da Babilônia. E o profeta, antevendo tudo isso, ele clama a Deus: misericórdia, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e tenho ficado alarmado, Senhor. Uma coisa eu te peço: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, ele dá um tempo para que nós venhamos nos arrepender. Deus está dando um tempo para que a igreja brasileira venha se arrepender. O que nós temos visto na igreja brasileira nos dias de hoje é uma vergonha. As notícias e manchetes sobre o que acontece com a igreja, pastores, pastoras, são as mais estarrecedoras. Esses dias, um pregador famoso pregava naquele grande congresso que acontece lá no sul, não vou falar o nome do congresso, mas você já sabe, foi pego pela polícia, embriagado, e espancando a esposa quase à morte. Há pouco tempo atrás, a igreja brasileira e o mundo todo ficou alarmado com o caso de Flor de Lis, aquela famosa, que dizia ela estar adotando 50 crianças, só que era tudo fachada, só que a casa onde ela vivia e supostamente abrigava as crianças, lá rolava de tudo quanto é coisa que não prestava, e por fim ela matou o marido, que era uma dessas crianças. Quando ela adotou, casou com ele, foi adotado na casa com 15 anos, que era namorado de uma das filhas adotivas dela, e deu no que deu. Hoje está presa. E quantos escândalos a igreja brasileira está vivendo? Há pouco tempo atrás houve o caso do esposo da Sara Mariano, pregador, daqueles do reteté, matou a esposa, cantora, querida, inocente, Sara Mariano. Olha, se nós fôssemos relatar os casos de escândalos que acontecem na igreja brasileira, porque Deus, ele não deixa nada escondido, tudo que está oculto é revelado. Foi assim com os heróis do passado, foi assim com os heróis da Bíblia. O pecado de Davi não ficou escondido, foi mostrado, e de tantos outros. Noé era um homem justo, temente a Deus, mas no final da vida dele, ele se embriagando, andando nu pela tenda, o fato foi relatado na Bíblia, e Deus não deixa nada oculto. Não é porque a igreja dele, a noiva dele, que ele oculta essas coisas, ele mostra, para que pelo menos, nas almas sinceras, haja temor, porque todos esses pecados escabrosos, escandalosos, eles têm uma consequência. O pecado de Davi trouxe consequência, a escorregadela de Abraão trouxe consequência, o pecado de Noé trouxe consequência, e todos os pecados, todos os deslizes que a igreja ou seus líderes cometem, trazem consequência. E Deus, ele não querendo que a igreja se encaminhe para esse rumo, ele dá os seus alertas, ele dá os seus avisos, ele manda os seus profetas. E ele estava levantando o profeta Abacuque para dizer: a nação de Judá, se arrependa dos seus pecados, nação de Judá, se arrependa das suas idolatrias, das suas feitiçarias, das suas abominações, dos seus paganismos, porque vocês serão levados cativos, e cativos permanecerão durante 70 anos. Aí o profeta Abacuque diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia.
E ele faz essa oração: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Talvez assim na tua tradução esteja: no meio dos anos, aviva a tua obra. Por que o profeta faz essa declaração? No meio dos anos. Porque Eclesiastes 7:8 diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Sempre o fim das coisas é melhor do que o começo. Sempre o fim das coisas é o que interessa. É importante quando você começa bem algo, mas mais importante ainda é quando você termina bem algo. É importante quando o seu casamento começa bem, mas mais importante é quando o seu casamento termina bem. Importante quando você inicia um curso, uma faculdade, começa bem, mas mais importante é você terminar bem. O fim das coisas, segundo Eclesiastes 7:8, é melhor do que o começo. Mas entre o começo e o fim, há o meio. E é no meio das coisas, é no meio que as coisas pegam. Pode ver. É no meio do ano letivo que muitos desistem da faculdade, do seu curso, no meio. É no meio dos anos do casamento que muitos cônjuges desistem e se divorciam. É sempre no meio. Você está comendo uma fruta gostosa e no meio tem o quê? Caroço, muitas vezes duro, amargo. Então o meio é o problema, mas pode ser vencido. Por isso que o profeta diz: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra. Porque é importante o começo, mais importante é o fim, mas entre o fim e o começo tem o meio. E muitas crises não são vencidas no meio. E nós precisamos entender isso. Queridos, hoje em dia a igreja está assim, está sendo um desafio para aqueles que levam as coisas a sério, para aqueles que sabem que a palavra verdadeira tem que ser pregada. Está sendo um desafio, porque se você não tiver um bom espetáculo para apresentar, as pessoas preferem ir para aquela igreja onde tem um bom espetáculo, onde tem um grande conjunto de música, uma grande música, onde tem um grande espetáculo de dança, luzes, cores. E cada igreja procura fazer a sua concorrência. Não, nós temos que ganhar nossa concorrência. Aqui vai ser melhor, aqui nós vamos oferecer isso, aqui nós vamos oferecer aquilo. E oferece-se para as pessoas algo para elas consumirem, como se elas fossem simplesmente bons consumidores. Que você oferecendo, fazendo uma boa oferta, você vai atrair freguesia, clientela, quando na verdade, queridos, o culto não é para nós recebermos, mas para darmos. Você não vem ao culto para receber, você vem ao culto para dar. Você não vem ao culto para ouvir uma boa música, se deliciar com um espetáculo. Você vem aqui para oferecer o seu culto a Deus. Sendo assim, não importa se a igreja oferece um grande atrativo ou não. Para você ou para nós não deveria importar nada disso, porque nós simplesmente viemos para oferecer. E para oferecer algo ao Senhor, eu não preciso estar numa grande casa de espetáculo, numa grande casa, num grande templo, onde muitas coisas são oferecidas. Não, eu só preciso estar no meio de 2 ou 3 pessoas, de coração sincero, onde Deus está ali no meio delas. Quantas bênçãos pessoas recebem, nos lugares de culto mais humildes, onde nada se oferece, onde não se tem nada para oferecer, porque é nesses lugares que as pessoas vão com o coração sincero para dar, para oferecer ao Senhor, e não para receber. Mas a igreja dos dias de hoje está muito mal acostumada, precisa ter um pregador atrativo, de preferência famoso, bem conhecido, precisa sempre convidar algum cantor famoso, um grupo famoso, que as pessoas querem receber, e não dá. A palavra culto, daí se deriva a palavra cultura, cultivo. No nosso culto nós estamos cultivando sementes, e é consequência que essas sementes trarão para nós algo, trarão para nós o retorno, porque é um plantio que nós estamos fazendo um cultivo no culto. Isso também não quer dizer que nós viemos somente com interesse de retorno, com interesse de recebermos algo, mas é consequência natural. Se você vem ao culto, cultiva sua adoração, cultiva as bênçãos, é com certeza que a lei da semeadura e da colheita não falha, e você vai receber.
Não se preocupe com isso. Então, da próxima vez que você vier ao culto, falar: hoje eu não vou lá para ouvir uma boa música, para me deliciar com aquilo que é oferecido, com uma boa palavra. Eu vou para oferecer. E nesse meu oferecimento, nesse meu cultivo, alguma coisa virá para mim. Amém? Queridos, depois do profeta Abacuque, vem alguns profetas menores, culminando com Malaquias, que é o último dos profetas do Antigo Testamento. Depois Deus silencia por 400 anos. Se você pegar a sua Bíblia, abrir na divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, ali ocorreu um período de 400 anos, onde Deus não falou absolutamente nada. Deus não levantou nenhum profeta, Deus não falou através de visão, Deus não falou através de nenhum oráculo, de forma alguma. 400 anos de silêncio. E esses 400 anos de silêncio são quebrados pelo profeta João Batista no Novo Testamento, que pregou o quê? Arrependimento, transformação de vidas. O profeta João Batista, conhecido como a voz do que clama no deserto, ele chega, depois de 400 anos, pregando uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista era simplesmente uma mensagem de arrependimento, para o povo se arrepender dos seus pecados, que Deus havia silenciado 400 anos, e agora Deus estava levantando o profeta João Batista para ser uma voz daquele que clama no deserto, conclamando as pessoas ao arrependimento. João Batista deveria preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias, para que eles recebessem a palavra do Messias. João Batista foi o precursor de Jesus, o último dos grandes profetas, que culminaria com a mensagem dele final, com a morte e ressurreição, que iria trazer a salvação ao mundo. E João Batista, então, como aquele aplanador de caminhos, quebrador de pedregulhos, de corações endurecidos, que haviam permanecido assim durante tantos anos, ele começa a conclamar multidões e multidões ao arrependimento. E todo avivamento, guardem isso, todo reavivamento é precedido por um período de preparação. Aliás, o que significa reavivar? É tornar novamente vivo aquilo que outrora ou anteriormente foi vivo, mas no momento está morto, estagnado. Então, reavivar significa trazer novamente a vida, avivar, novamente fazer viver aquilo que foi morto. E todo avivamento ou reavivamento é precedido por um período de preparação. E o grande avivamento que viria, que ocorreria na inauguração da igreja, em Atos 2, foi precedido, antecedido pela mensagem de João Batista e depois completado pela mensagem do Senhor Jesus Cristo, conclamando as pessoas a uma mudança de vida. Então nós podemos dizer que o reavivamento é precedido por um tempo de preparação. Nesse tempo de preparação, os corações são preparados, os corações são aplainados, os corações de pedra são quebrados, para que possam receber a semente da palavra de Deus e produzir os seus frutos. Lá no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12, há um texto que ilustra muito bem isso. Diz assim: então, semeiem a justiça para vocês mesmos, colham o fruto do amor leal, façam sulcos no seu campo não arado, pois é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Olha, em algumas traduções, esse façam sulcos no seu campo não arado está assim: preparai o campo de pouso para que seja semeado,
pois é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Se na tua tradução está assim, preparai o campo de pouso, talvez você nunca entendeu o que quer dizer essa expressão, campo de pouso. Alguém sabe o que é um campo de pouso? Ninguém? Vocês sabem que numa plantação de trigo, milho, cevada, ou qualquer outro tipo de plantação, existe um tempo em que a terra deve descansar. Isso é bíblico. O próprio Senhor Deus estabeleceu que a terra fosse semeada 6 anos, e o 7º ano seria o 7º ano de descanso da terra. Não deveria ser semeada, para que a terra recuperasse as suas propriedades vitamínicas, porque tudo se desgasta, o nosso corpo se desgasta, a terra se desgasta, e muitas vezes esse desgaste é recompensado pelo descanso. Então, um dos motivos pelos quais Judá e Israel foram levados para o cativeiro é que eles não respeitaram o descanso do Senhor. Tanto as pessoas não respeitaram a lei do descanso para os seus corpos, como também não respeitaram a lei do descanso da terra. E vieram as consequências. Deus falou: olha, já que vocês não estão respeitando minha lei do descanso, meus sábados, a palavra sábado quer dizer descanso, não quer dizer que o nosso descanso necessariamente tem que ser no dia chamado sábado da folhinha, mas é um dia da semana de descanso. Já que vocês não estão respeitando minha lei de descanso, eu vou fazer vocês descansarem à força, e serão 70 anos de cativeiro, para tanto vocês como a terra descansarem. Não farão trabalho nessa terra, mas serão escravos no exílio. Muito bem, mas a terra descansou 70 anos. Talvez seja por isso que hoje Israel floresce e frutifica tanto, que a terra ficou descansando durante 70 anos, recuperando todas as suas forças. Muito bem, nesse texto o profeta Oséias está dizendo assim: olha, arai o campo de pouso, para que possa receber a semente, frutificar e florescer. O que é o campo de pouso? É aquele campo de plantação que ficou parado durante algum tempo, para que pudesse descansar e receber novamente semeadura. Por isso chama campo de pouso. É o tempo, período em que a terra descansa. E o que acontece nesse chamado tempo de pouso do campo? O campo fica empedrado, a terra fica endurecida, forma-se aqueles torrões de terra seca, porque naquele ano a terra não foi trabalhada, a terra não foi arada, a terra não foi semeada. E aí o que acontece depois de um ano de descanso? A terra precisa ser preparada. Por isso a expressão, arai o campo de pouso, passai um arado no campo de pouso, para que ele possa receber a semente. E isso o profeta faz uma comparação com o coração humano. O nosso coração, antes de receber a boa semente da palavra, a boa semente que vai trazer reavivamento na nossa vida, ele precisa ser preparado, precisa ser passado o arado no nosso coração, para quebrar o coração de pedra, para retirar as impurezas, para retirar as imperfeições, para fazer sulcos no nosso coração, onde a boa semente possa cair, para quebrar, rachar, rasgar essa terra seca, essa terra dura, provocada pela nossa inércia espiritual. Muitas vezes nós estamos inertes na nossa vida espiritual, muitas vezes nós não estamos com desejo de buscar ao Senhor, muitas vezes nós, meu Deus, muitas vezes nós estamos, queridos, parados, inertes. A terra do nosso coração está um campo endurecido e precisa ser trabalhada, precisa ser arada, precisa. Por isso o profeta Oséias diz: semeie justiça para vocês mesmos, colham fruto do amor leal, façam sulcos no seu campo não arado, ou arai o campo de pouso, para que possa receber a boa semente da palavra de Deus. Queridos, lá em Atos 2, então, depois que o coração
das pessoas foi preparada pelo precursor João Batista, veio a palavra do Senhor, foi semeada a boa semente. Pentecostes significa o quê? Colheita. No dia de Pentecostes, no dia da colheita, foi produzido, ou foram produzidos os frutos, semeados, através dos corações sulcados, aplainados, amolecidos pelo arado da palavra de João Batista, pelo arado da palavra de Jesus. E a mesma coisa nós precisamos hoje, queridos, quando o nosso coração está duro, quando a nossa alma está insensível, quando nenhuma palavra produz efeito no nosso coração, entra por um ouvido, sai para o outro, não produz mudança. Isso eu falo na igreja brasileira em geral, não só aqui, mas em geral. Incluo-nos aqui também, mas no geral. Há uma necessidade de ser arado esse campo de pouso, para que a semente não venha simplesmente cair num terreno de solo endurecido, solo não bom, e não venha produzir frutos. Queridos, e muitas vezes esse trabalhar de Deus, esse trabalhar no coração endurecido, se dá no deserto. Desertos na nossa vida produzem isso, muitas vezes, o trabalhar do Senhor, o arado do Senhor. João Batista foi trabalhado no deserto. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 3 anos nos desertos da Arábia, para que ele fosse finalmente usado como grande apóstolo do Senhor. E é no silêncio do deserto que a nossa alma é preparada. Eu estava lendo a biografia de um homem muito usado por Deus. Ele teve uma vida curta, 29 anos. Seu nome, David Brainerd. Ele teve um ministério tão eficaz, nesses 29 anos de vida, a vida dele foi tão reavivada, que o reavivamento é assim, queridos, quando ele atinge a nossa vida, ou atinge uma comunidade, a tendência é aquele reavivamento, aquele avivamento se alastrar. E lendo sobre a vida desse homem, eu descobri que ele foi um influenciador de pregadores tão famosos, tão conhecidos. Eu vou citar o nome de algum deles. Ele influenciou a vida de William Carey, que foi um grande missionário, Henry Martin, Robert McCheyne, que a Priscila gosta muito, comprou até uma Bíblia com o plano de leitura dele. Robert McCheyne também teve uma vida frutífera, mas morreu aos 29 anos. Assim como esse pregador missionário chamado David Brainerd, morreu aos 29 anos. Mas ele influenciou essas vidas de tal forma que esses homens se tornaram ainda mais frutíferos. William Carey, Henry Martin, McCheyne, John Wesley foi influenciado pela vida de David Brainerd, Jonathan Edwards, aquele que pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele falando da realidade do inferno, as pessoas se viram naquela condição de candidatos ao inferno, que viam se escorregando da sua cadeira e caindo no inferno, pedindo misericórdia. Ele influenciou a vida de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores no século XIX na Inglaterra. Ele foi influenciador da vida de Oswald Smith e Jim Elliot, grandes missionários. Eu fiquei curioso, falei, mas que homem é esse? David Brainerd. Alguém já ouviu falar? David Brainerd? Falei, se ele influenciou a vida de tantas pessoas assim, eu quero conhecer a vida dele. E eu fui pesquisar a biografia dele. Será que vocês concederiam aí 10 minutinhos para mim fazer uma leitura da biografia dele? Porque já que esse homem influenciou tantas vidas, pode nos influenciar também. Então vamos lá. David Brainerd nasceu no dia 22 de abril, ou 20 de abril de 1718. Faleceu em 9 de outubro de 1747.
portanto viveu 29 anos, lá no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. Seu pai se chamava Ezequias Brainerd, um advogado. Sua mãe, Dorothy Hobart, era filha do pastor Jeremias Hobart. David foi o terceiro filho de um total de 5 filhos e 4 filhas. Foi um menino de saúde muito frágil, que acabou sendo privado de uma vida social mais dinâmica, com outros garotos de sua idade. Sempre teve uma natureza sóbria e um espírito reservado. Em sua infância, embora preocupado com o destino de sua alma, não sabia o que era conversão. Seu pai morreu quando ele estava com apenas 9 anos. E aos 14 anos ele perdeu também sua mãe. Tornou-se ainda mais tristonho e melancólico. E os valores religiosos que recebeu na infância começaram a declinar em sua juventude. Ele, entretanto, como fruto da obra proveniente da graça divina, Brainerd, ele afastou-se de algumas companhias indesejáveis e começou a dedicar tempo à oração individual. Olha o que a oração individual faz na vida de uma pessoa. Vão vendo, olha. Começou a ler mais a Bíblia. Olha a importância da leitura da Bíblia. E formou com outros jovens um grupo para encontros dominicais. Começou a dedicar bastante atenção às pregações e procurava aplicá-las à sua vida. Olha, o David Brainerd, além de se dedicar à oração, ao estudo da palavra, ouvia atentamente as pregações e procurava aplicar aqueles ensinamentos à vida dele. Ainda assim, ele não conhecia Cristo pessoalmente. Olha só, é possível uma pessoa dedicada à oração, à leitura da Bíblia, a ouvir pregações, aplicá-las na sua vida e mesmo assim não conhecer pessoalmente a Cristo. Até então David Brainerd não conhecia pessoalmente a Cristo. Tudo isso aí estava fazendo um bem na vida dele, mas faltava aquele conhecimento de Cristo. Tornou-se ainda mais zeloso no terreno da religiosidade e sentiu a convicção e o peso do pecado, adquirindo o mais agudo senso de perigo e da ira de Deus. Tudo isso aí levou ele a ter um senso do pecado na vida dele. A oração, a leitura da Bíblia, prestar atenção às pregações, aplicá-las à sua vida, não trouxe ele um conhecimento pessoal de Cristo, mas levou ele a conhecer a ele mesmo, ver que havia pecado na vida dele e que precisava ser mudado. Contudo, suas esperanças ainda estavam depositadas na justiça de Cristo. Aliás, contudo, suas esperanças ainda não estavam depositadas na justiça de Cristo, mas em si mesmo. É um erro que muitas vezes nós cometemos, quando nós começamos a planear a nossa vida, buscar Deus em oração, leitura da Bíblia, frequentar cultos, ouvir palavra, aplicá-las na nossa vida, nós começamos a aplicar o nosso merecimento. A gente pensa, agora eu estou merecendo, agora eu estou uma pessoa boa, mas isso não passa de religiosidade. Nós temos que entender a obra de Cristo, que é tudo por Ele, é tudo para Ele. A nossa justiça, a nossa justificação vem dele. Foi Ele que se fez justiça por nós. É isso que é conhecer pessoalmente a Cristo. É entender que por mais que sejamos bonzinhos, por mais que façamos as coisas certinhas, mesmo assim nós não merecemos nada de Deus. Nós temos que convir que a nossa justiça vem de Deus. É pelo sacrifício dele na cruz que nós somos transformados, que nós recebemos a salvação. Finalmente o Espírito de Deus o conduziu à fé em Cristo, e ele passou a experimentar o descanso de uma vida justificada, e a ação do poder de Deus em uma novidade de vida. Tinha 21 anos, finalmente ele entendeu a obra de Cristo. Ele conheceu a Cristo pessoalmente. Falou, por mais que eu seja bom, por mais que eu faça as coisas certas, por mais que eu ore, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu ouça sermões, aplique isso na minha vida, eu não mereço nada de Deus. É tudo pelo sacrifício de Cristo, é tudo pela obra de Cristo. A minha salvação, a minha justificação vem de Cristo. Aí sim a pessoa está completa. Maravilha. 2 meses depois de sua conversão,
Brainerd ingressou na Universidade de Yale. Mesmo num contexto de algumas pressões, ele dedicou bom tempo à comunhão a sós com Deus. As enfermidades muitas vezes atrapalhavam seus estudos, e num momento particularmente difícil, ele contraiu tuberculose e expelia sangue pela boca. Olha, mesmo uma pessoa sendo fiel a Deus, totalmente como era David Brainerd, ele não ficou imune às tribulações e às doenças da vida. Ainda assim, ele trabalhou intensamente e obteve distinção como estudante. Porém, quando estava em seu 3º ano de universidade, teve que deixar a escola devido a uma circunstância bastante delicada. Isto significou um grande desapontamento para ele, pois mais tarde, no dia em que os outros colavam grau, Brainerd, ele escreveu em seu diário: neste dia eu deveria receber meu diploma, mas Deus achou conveniente negar-me isto. Foi justamente nesse período que se acentuaram suas preocupações com as almas perdidas. Ele não se formou na faculdade, mas aquilo trouxe para ele uma maior preocupação com as almas perdidas. Ele começou a pensar profundamente sobre as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Chamou-lhe particular atenção a triste condição dos índios norte-americanos. Não havia muitos missionários trabalhando entre eles. Brainerd começou a colocar em prática o seu amor pelos índios, obtendo maiores informações sobre sua realidade e orando frequentemente por eles. O desejo de levar o evangelho aos índios foi crescendo em seu coração. A ocasião surgiu em que Brainerd pôde apresentar-se como missionário aos índios. Sua saúde precária era um fator de preocupação, tendo em vista as condições inóspitas e difíceis que enfrentaria. Seus amigos lhe diziam: se Deus quer que você vá, Ele lhe dará forças. Olha só, ele começou a sentir um grande amor pelas almas dos índios perdidos, lá do norte da América do Norte, lá do norte dos Estados Unidos. Ele quis ir trabalhar com os índios, só que a sua saúde era precária. Aí os amigos aconselharam: se Deus quer que você vá, Ele te dará forças para isso. E quando tinha 24 anos, ele escreveu em seu diário: quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. Aí está a resposta: por que ele influenciou tantas vidas? Ele se entregou. Que entrega? Quero esgotar minha vida nesse serviço para a glória de Deus. No ano seguinte, começou a dedicar sua vida pregando aos índios nas florestas solitárias e frias. Vendeu seus livros e roupas que não usaria, e começou a vida bastante isolada e marcada por uma trajetória de alto sacrifício e sofrimento. Mas Deus o abençoou ricamente, como um grão de trigo que morre ao cair na terra. Brainerd não ficou só. A morte desse grão de trigo produziu muito fruto, tendo tido o privilégio de visitar alguns lugares relacionados à vida de Brainerd, inclusive o local em que ele primeiramente pregou aos índios. Fiquei pessoalmente impressionado com seu caráter e renúncia, fruto da poderosa graça de Deus em sua vida. Frequentemente, Brainerd ficou exposto ao frio e à fome. Não podia ter o conforto da vida normal. Viajava a pé ou cavalgando por longas distâncias, dia e noite. E isso com a saúde debilitada que ele tinha. As viagens eram sempre perigosas. Para atingir algumas tribos distantes, devia passar por montanhas íngremes na escuridão da noite. Atravessou pântanos perigosos, rios de forte correnteza, ou florestas infestadas de animais selvagens. Tinha de viajar 15 a 25 quilômetros para comprar pão. Viajar 15 a 25 quilômetros para simplesmente comprar um pão. Olha só. E às vezes, antes de comê-lo, o pão estava
azedo ou mofado. Jesus. Dormia sobre um monte de palha que estendia sobre tábuas erguidas um pouco acima do chão. Olha que vida de entrega, renúncia e sofrimento. Em muitos momentos estava só e ficava feliz quando podia contar com seu intérprete para conversar. Não tinha companheiros cristãos com quem pudesse dividir o fardo em momentos de comunhão e oração. Ele diz: não tenho nenhum conforto, a não ser o que me vem de Deus. Seu ministério tornou-se bem amplo, alcançando índios nos estados norte-americanos de Nova York, Nova Jersey e ao leste da Pensilvânia. Havendo encontrado os índios em meio a muitas superstições e recebendo muitas vezes os efeitos da fúria de seus sacerdotes, Brainerd pôde declarar o poder de Deus acima de todos os deuses. Apesar de todas as dificuldades, era movido por um intenso desejo de contemplar a salvação dos índios. Com isso em vista, aliou por muitas vezes o jejum à oração. Ele diz: não importa onde ou como vivi, ou por que dificuldades passei, contanto que tenha dessa maneira conquistado almas para Cristo. Olha só, essa frase, queridos, preste atenção. Não importa onde ou como vivi, ou por que dificuldades passei, contanto que tenha dessa maneira conquistado almas para Cristo. Tremendo, né? Boa parte de seu trabalho era feita em lutas físicas, especialmente tendo em vista sua saúde sempre precária. E como escreveu Edwards, sua própria constituição e temperamento natural muito inclinado para a melancolia. E sobre isso acrescenta Edwards: ele excedeu a todas as pessoas melancólicas que conheci. Era um sujeito bem melancólico, devido a todos esses problemas dele. O fato é que Deus honrou sobremaneira o ministério de Brainerd. O Espírito de Deus desceu poderosamente sobre os índios, num grande avivamento que afetou tribos inteiras. Então toda essa entrega, essa renúncia desse homem, foi como uma semente caindo em solo frutífero, consequentemente convertendo muitos índios, trazendo um grande reavivamento àquelas tribos. Por volta de 1745, mesmo os índios que viviam de forma impiedosa, opondo-se à pregação do Evangelho, se convenceram do pecado. Vários se converteram. Muitos brancos que apareciam por curiosidade para ouvir o que Brainerd dizia aos índios, também foram convertidos. Índios de toda a floresta ouviram falar de Brainerd e vinham em grande número ouvi-lo. Era muito comum ouvir os altos brados dos índios pela misericórdia de Deus, toda vez que Brainerd pregava. Então ele pregava e os índios ficavam pedindo a misericórdia de Deus, convencidos do seu pecado. Seu ministério influenciou também as crianças índias. Ele criou escolas em que elas eram ensinadas a lavrar a terra e a semear, além de receberem os ensinos do Evangelho de Cristo. Ao escolher o trabalho das florestas úmidas, Brainerd sabia que não poderia esperar viver muitos anos. Já estou terminando. Ele assistiu seu corpo definhar, pouco a pouco. Aos 29 anos foi colocado no seu leito de morte, sofrendo terrível agonia e dor física. Olha, mesmo sendo esse servo fiel, Deus não poupou ele dos sofrimentos. E muitas vezes nós reclamamos por uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma condição ruim aqui, outra condição ali. Nós achamos que merecemos o melhor de Deus, não merecemos sofrer. Mas esse homem, ele estava pouco ligando para isso. O que importava para ele é ver as almas dos índios salvas. Testemunhou de Cristo em seus momentos finais e anelava por encontrar-se com o Senhor. Ele faleceu em 9 de outubro de 1747, tendo sido sepultado em Northampton, Massachusetts. Jonathan Edwards, que era esse pregador que ganhou muitas almas também através daquele sermão Pecadores nas Mãos do Deus Irado, ele conduziu o funeral. Foi uma vida curta, mas que glorificou a Deus grandemente. Edwards, que o conhecia muito bem, pôde dizer de Brainerd: dotado de gênio penetrante,
pensamento claro, raciocínio lógico e de julgamento muito exato, como era patente para todos que o conheciam. Possuidor de grande discernimento da natureza humana, perscrutador e judicioso em geral, ele também sobressaía em juízo e conhecimento teológico, e sobretudo na religião experimental. No artigo de 2001 foi escrito: David Brainerd é um exemplo de alguém que resolveu colocar sua vida no altar. As privações, o trabalho incansável, as intempéries consumiram o seu vigor. Uma prolongada enfermidade ceifou sua vida. Devido à sua fragilidade física e aos rigores do campo missionário, ele contraiu tuberculose. Brainerd calculou o preço de seguir a Cristo e deliberadamente fez uma escolha que significava separar-se do mundo civilizado, com suas vantagens, e associar-se à dureza, ao trabalho e possivelmente a uma morte prematura e solitária. Entretanto, homens como William Carey, Henry Martyn, Robert McCheyne, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Oswald Smith, John Eliot, citando apenas alguns, testemunharam a grande influência da biografia de Brainerd em suas vidas. Um biógrafo de Brainerd diz que ele foi como uma vela, que na medida em que se consumia, transmitia luz àqueles que estavam em trevas. Olha que descrição esse biógrafo fez da vida de Brainerd. Ele era como uma vela, que à medida em que se ia se consumindo, transmitia luz para aqueles que estavam em trevas à sua volta. Olha que lindo, que possamos também ser como uma vela, que à medida que vamos nos consumindo no trabalho do Senhor, vamos produzindo luz para aqueles que estão nas trevas. Lindo, hein? É de chorar. Algo muito importante que Brainerd fez foi escrever um diário, no qual ele registrou as experiências que lhe surgiram. Nesse diário, editado por Jonathan Edwards, Brainerd faz uma breve explanação de sua infância e juventude, e começa a narrar-nos os fatos, escrevendo periodicamente a partir de 18 de outubro de 1840. Ainda que Brainerd tenha lutado quase que invencivelmente contra a publicação de qualquer porção do seu diário, este, publicado depois da sua morte, tem sido um instrumento de Deus para influenciar a vida de muitas pessoas. Queridos, tremendo, né? Valeu por vocês terem ouvido esse relato da biografia desse homem que morreu aos 29 anos, mas deixou um legado, influenciou muitas vidas, ganhou muitos índios e influenciou outros pregadores para que ganhasse muitas outras vidas. A vida dele foi uma dedicação total à obra do Senhor, cumprindo a grande comissão, o último pedido, o último desejo do Senhor Jesus para as nossas vidas, que eu tenho cansado de falar aqui, que é: vão pelo mundo, indo pelo mundo, façam discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes tudo isso que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Luciano. Então, se esse era o desejo do Senhor Jesus, ou é o desejo do Senhor Jesus para a nossa vida, o que nós estamos fazendo para isso? O último pedido dele foi esse, a última oração foi por unidade, que nós falamos aqui domingo passado. Tudo isso para cooperar, para que essa nossa missão dê resultado. A unidade nos fortalece, para todos juntos cumprirmos essa ordem. Nós como igreja temos um propósito de existirmos, nós como igreja temos um propósito de estarmos aqui, não é simplesmente para o nosso bel prazer, para nos deliciarmos com palavras, cânticos, louvores.
nós nos reunimos para nos fortalecermos, para através desse fortalecimento pregarmos, evangelizarmos, ganharmos almas, ganharmos vidas. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você convidou para vir à igreja? Quantas pessoas você trouxe? Você como igreja tem um propósito, tem uma missão. Você como igreja, nós como igreja temos um propósito, temos que dar um bom testemunho lá fora. Temos que mostrar a luz de Cristo. Temos que mostrar Cristo em nós. Só assim nós vamos estar realizando nosso propósito como igreja e agradando a Jesus. Você quer agradar aquele que morreu, que deu a vida por você? Faça isso. Ore mais, leia mais a Bíblia, se dedique, se consagre, para que Deus possa usar a sua vida, para que você seja um testemunho, uma testemunha viva de Jesus, para que as suas palavras surtam efeito nos corações, antes de vir o grande avivamento, que resultou na inauguração da igreja, onde mais de 3.000 almas foram salvas, chegando a esse número a quase 5.000 depois. Foi um período de preparação. 10 dias os discípulos oraram, seguindo a orientação do Senhor Jesus. Eles deu uma ordem: vão pelo mundo, pregam o evangelho, sejam unidos, mas antes, ficar em Jerusalém, preparem-se, tenham o campo do coração de vocês aplainado, preparado, retirado as pedras, passado o arado, para que a boa semente caia no coração de vocês e produza frutos. Esse período aconteceu naqueles 10 dias antes do Pentecostes, e no Pentecostes veio a grande colheita. Da mesma forma, o Senhor Jesus está dizendo para nós: preparem o campo do coração de vocês. Vocês vão receber a palavra, a semente que vai trazer vida, florescer, frutificar no coração de vocês. Mas antes, se disponham. Todo avivamento ou reavivamento é precedido por um período de preparação, por um período em que nós submetemos o nosso coração ao arado do Senhor, para que através disso Ele aplane, tire as pedras, tire os empecilhos, para que a palavra possa cair e produzir frutos. Não aceite estado de estagnação da sua vida. Você é igreja do Senhor. Se a sua vida não tem produzido frutos, se você sente que precisa de um reavivamento, um avivamento, algo mais, não se conforme, busque isso a partir de hoje. Faça um propósito de passar tempo em oração, mais tempo no estudo da Bíblia, mais tempo em contato com Deus, mais frequência nos cultos, mais ouvir de pregações. Vamos fazer um propósito? Quem não tem orado, a partir de amanhã faça um propósito de orar 5 minutos por dia. 5. Depois de uma semana aumente esse período para 10. Depois de 2 semanas aumente esse período para 15. Depois 20. Cada semana vai aumentando 5 minutos. Você vai perceber que em pouco tempo você vai estar orando 1 hora e nem vai perceber. 1 hora vai ser pouco. Vamos fazer esse propósito? Quem não tem orado, comece a orar amanhã. Se você já tem orado pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, amém, continue assim. Mas se você não tem dedicado pelo menos 5 minutos de oração, comece amanhã, 5 minutos de oração, mais 5 minutos de leitura bíblica, e vai aumentando, semana a semana. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com essa igreja. Essas cadeiras vão ser poucas, porque você vai se tornar uma testemunha do Senhor Jesus. Você vai querer falar do amor de Cristo, você vai querer trazer pessoas para a igreja, você vai querer evangelizar, você vai querer falar para as pessoas o que aconteceu na tua vida, e eles vão ver através da sua transformação de vida, e vão ser influenciados. Vocês topam? 5 minutinhos, 1 semana, depois 10 minutos, depois 15, e eu vou perguntar nos próximos cultos, quem está conseguindo realizar esse propósito. Eu queria que nessa oração final, e a equipe de louvor já pode se posicionar, que nós estamos terminando, o tempo passou tão rápido, não deu tempo de trazer tudo, não deu, eu vou continuar, próximo culto,
Não deu tempo de falar nem a metade. Mas, queridos, eu quero que nessa oração você simplesmente se disponha a estar se colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, uma vela que quer se deixar ser consumida no seu serviço, mas enquanto essa vela é consumida, que ela irradie luz para aqueles que estão ao redor. Eu quero me desgastar na sua mão como o sabão se desgasta na mão do lavandeiro, mas produz limpeza, produz transformação de vida. Eu quero, Senhor, me entregar ao teu serviço. Eu quero dedicar mais tempo à oração. Eu quero dedicar, Senhor, minha vida a ti. Muito me toca esse testemunho de David Brainerd. Morreu cedo, 29 anos, mas deixou um grande legado. Influenciou tantas outras vidas. Mostrou o seu amor a Jesus, a sua compaixão pelas almas, pelos índios perdidos, e ganhou uma multidão de almas em poucos anos. Quantos anos eu tenho vivido, Senhor, e quão pouco tenho feito? Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva as nossas almas, aviva a nossa vida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia, como orou o profeta Abacuque. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos, porque é no meio dos anos que surgem as dificuldades e precisamos ser reavivados. Reaviva-nos, Senhor. Ore assim: reaviva-me, Senhor. Reaviva-me como igreja tua, Senhor. Eu preciso ser reavivado. Reaviva-me.